Olá, antes de começar, eu queria que vocês dessem uma olhadinha por alguns segundos nessa imagem desse futuro distópico. Passaram-se 25 anos e esse é o Brasil, uma cidade brasileira. Eu gostaria que vocês imaginassem isso. Agora eu vou pedir que vocês fechem os olhos. O pessoal de casa também, do streaming, vamos viver a experiência. E queria que vocês imaginassem que vocês estão lá. Passaram-se 25 anos. Todas as tecnologias dessa conferência estão lá. A gente tem robótica, a gente tem sensores por todos os lados, mas a gente não resolveu os nossos desafios sociais. Agora eu quero que vocês pensem que vocês estão do outro lado. O mundo dá voltas, a vida não foi fácil, vocês foram parar lá, nessas favelas aqui. Quero que vocês se imaginem mais velhos, com a família de vocês, e aquilo que vocês estão sentindo, como são as pessoas, o que aconteceu com a sua vida. Antes de vocês abrirem os olhos, continuem de olho fechado, eu quero mudar o clima. Quero que vocês imaginem agora que as coisas deram certo, que a gente saiu daqui e que a gente foi capaz de usar tecnologia para melhorar a maior parte dos problemas brasileiros, que as coisas deram certo para vocês, para as famílias de vocês. Agora guarda isso, que eu vou precisar desse sentimento durante a palestra. Obrigado. Então, bom dia, meu nome é Francisco Araújo, mas para os íntimos eu sou o Chicão. Vocês podem me chamar de Chincão, a gente já ficou até de olho fechado junto. Eu sou um antropólogo que se apaixonou por tecnologia. Eu achava estranho porque que meus pares, os outros antropólogos, não viam o papel central da tecnologia na nossa sociedade. Como antropólogo apaixonado por tecnologia, eu fui parar pela primeira vez na floresta, fazendo uma pesquisa sobre as migrações pré-colombianas a partir do DNA. Essa é uma foto do primeiro ritual que eu participei. Eu me lembro bem de como eu estava perdido, depois de 24 horas dançando, sem entender o que estava acontecendo. E eu pensei, se eu não estou entendendo o que está acontecendo nesse ritual, imagina como estão esses indígenas diante da chegada da biologia molecular, diante de todas essas novidades, das quais eu sou um dos arautos, um dos portadores. Eu tinha sido mordido pelo bichinho e eu continuei trabalhando com indígenas. Eu coordenei a avaliação de impacto socioambiental, o componente indígena da hidrelétrica de Jirau. Naquele momento, olha, eu vi o lado negativo da disrupção. Eu pude ver naquele momento que aqueles indígenas não dominavam os códigos que, a partir dali, iam impactar no futuro de todos eles. Eles não entendiam sobre suficiência energética ou sobre o conceito de especulação imobiliária, que é o que passava a coordenar o entorno deles, que mudava o modo de vida deles, mas nem por isso eles conseguiam rapidamente mudar o mindset e entender isso, o que é absolutamente compreensível. Mais tarde eu fui ser consultor de governos e eu entrei rapidamente em contato com a Singularity University, nos meus primeiros cursos lá, e eu entendi que diante das inovações que estavam vindo, a depender dos nossos governos, a gente estaria em uma situação muito parecida que aqueles indígenas. Voltei para casa e decidi trabalhar na ponta, trabalhar em favelas da minha cidade, do Rio de Janeiro. Eu vi aquele tipo de exclusão muito mais perto de casa. E a gente pode falar em abundância, sim. É óbvio que essas pessoas que vivem na favela, além de uma enorme criatividade, além de uma cultura muito rica, eles têm eletrodomésticos, grande parte das vezes, eles têm carros, motocicletas, mas isso não é tudo, isso não explica. O conceito de abundância, o conceito de escassez, não dão conta de entender o tipo de sociedade onde a gente vive. É por isso que eu queria apresentar para vocês dois conceitos, o conceito de escassez social e o conceito de defasagem cultural. Esses dois conceitos dialogam com os dois principais conceitos da Singularity University. Com a abundância, do Peter Diamandis, eu contraponho a escassez social. E a exponencialidade e a lei dos retornos acelerados, do Ray Kurzweil, eu oponho a ideia de defasagem cultural.
Vamos lá, Brasil, Índia, México, África do Sul, Indonésia. Em todo o mundo em desenvolvimento, a gente vê essas favelas surgindo e crescendo a cada dia. Agora, hoje, 1 em cada 6 pessoas do planeta habita em favelas. Em 2030, a expectativa é que 1 em cada 4 pessoas do planeta habitem em favelas. E em 2050, a nossa expectativa é que 1 em cada 3 pessoas do planeta habitem em favelas. Então, aquele sonho do começo, de alguém ir mal e, de repente, parar numa situação mais difícil, pode até não acontecer para vocês, eu espero que não aconteça, mas vai acontecer para alguém. Então, a gente precisa falar de escassez social. A escassez social, ela não tem a ver só com a indisponibilidade de recursos. Ela tem a ver com os constrangimentos sociais que criam novas formas de escassez. É um problema de distribuição de habilidades, de determinados códigos culturais e de poder. É um problema de software social e não de hardware. Os problemas de distribuição de recursos são um dos sintomas desse problema mais profundo. E é por isso que quando a gente tenta pensar de maneira assistencialista, como se fosse só uma questão de escassez, e resolver esse problema na ponta, sem uma abordagem sistêmica, é difícil a gente dar conta dos problemas. O problema tem uma dinâmica própria que você resolve ele aqui, ele volta a aparecer ali. Se a gente pensar, eu peguei aqui um pouco ao acaso algumas das grandes inovações ao longo da história humana. Todas essas inovações deixaram alguém para trás. Se você pensar, por exemplo, a pintura perspectiva, parece que não é nada importante, mas quando você sai das 2 dimensões para 3, você cria a geometria projetiva, que foi o que permitiu você criar mapas precisos e permitiu aos europeus dominarem o mundo. O que foi a escrita em relação aos povos vizinhos ou a moeda. Enfim, importa que no nosso tempo a gente vive revoluções tão importantes quanto essas. O que é a agricultura, a descoberta da agricultura perto da nossa capacidade de engenheirar geneticamente organismos? O que é a escrita ou a pintura perspectiva ou o cinema diante da realidade virtual? Lembre-se que essa é uma tecnologia que está no comecinho e o avanço dela é exponencial. O que são as cidades perto das smart cities, do IoT, de tudo conectado? O que são os primeiros instrumentos de medida perto da inteligência artificial? O que é a moeda perto do blockchain? E o que é a revolução industrial perto da revolução maker que está vindo aí? Significa que num período de vida, a gente vai ter que absorver tudo isso, que nossos antepassados demoraram centenas de anos para absorver. E mesmo assim, tiveram civilizações, pessoas que ficaram para trás, não dominaram os códigos que a partir dali eram fundamentais para a construção do seu futuro. A gente vive, vamos falar de inovações um pouco mais recentes, a gente vive num momento que a gente tem grandes booms econômicos, impulsionados por novas tecnologias que culminam em crises. Esse ciclo dura entre 40 e 60 anos. Então a gente teve vapor e ferrovias, depois o aço e a eletricidade, depois o automóvel e o petróleo, depois os computadores e a internet. Agora, se a curva de desenvolvimento da tecnologia é exponencial, por que é que a gente precisa culminar com uma crise no final de um desses períodos? A razão é institucional. Imagina para alguém que nasceu na era do automóvel e do petróleo, o sonho americano, eu quero ter um carro, eu tenho uma secretária na minha porta, eu tenho uma organização altamente hierárquica. O que é passar para a era da informação? De repente você tem inovação aberta, organizações horizontais e em rede. Isso entra dentro das pessoas, isso tem a ver com a maneira com que eles vivem em família, isso tem a ver com a maneira com que a gente faz festa, as instituições penetram no nosso modo de ser. E é por isso que às vezes tem que vir uma próxima geração e no meio disso uma crise para finalizar um desses processos. Ocorre que no nosso tempo a gente está vivendo com todas essas tecnologias aparecendo, às quais vocês já tiveram acesso bastante. O que significa que a gente vai fazer o upgrade várias vezes durante uma geração. E olha, tem sempre a possibilidade de que alguém fique para trás. A gente não sabe exatamente de onde virá a disrupção primeiro, qual vai ser esse processo. Por isso a gente fala em defasagem cultural. Defasagem cultural
é o déficit de capacidade de participação intencionada na construção do seu próprio futuro. Tem entre as suas razões o desconhecimento dos códigos que, em dada sociedade e em dado tempo, passam a servir para construir o futuro. Vamos ver como é que nós, brasileiros, estamos diante disso. Olha, hoje, o Brasil aí em vermelho tem a mesma quantidade absoluta de homicídios que todos esses países pintados em azul. Canadá, Estados Unidos, Norte da África, Ásia quase inteira, Oceania. E isso porque a gente tem subnotificação. A gente ainda tem os casos de desaparecimento, então, na verdade, é muito mais do que isso. Eu só consigo me lembrar de um país que tem, de fato, as taxas muito mais altas do que a do Brasil. Alguém reconhece? You know nothing, Jon Snow. Sim, Westeros. Westeros, meu amigo Stephen Ross, que é estatístico, fez a estatística, e, de fato, eles estão pior do que a gente em termos de curva de longevidade. Entretanto, se a gente for olhar para as comunidades vulneráveis do Brasil, essa taxa é pior do que a deles. Se a gente olha para as comunidades negras, em favelas realmente vulneráveis e afastadas, não aquelas que estão mais próximas dos centros dos urbanos, como a Zona Sul do Rio de Janeiro, a gente vê índices muito piores do que esse. A gente passa por uma transição demográfica, o que significa que em menos de uma geração, a maior parte da nossa população não vai estar em idade laboral. A gente teria que ter investido enormemente em educação, para ter um ganho de produtividade que sustente isso. Todavia, a gente tem os piores índices nos testes internacionais, do PISA, etc., em ciência e matemática, que são linguagens fundamentais. Em línguas, a gente começou a melhorar, e se a gente continuar nessa mesma trajetória, em 240 anos, a gente empata com os países da OCDE. A gente ainda tem 35% da nossa população fora da internet. Imagina o que isso significa em torno de criatividade jogada fora. A gente demora 86 dias para abrir uma empresa, em média, no Brasil. A gente só exporta 9% do total das nossas exportações em alta tecnologia. A gente é o 10º país mais desigual do mundo, o que afeta negativamente todos os nossos índices. Afeta a saúde negativamente, afeta bem-estar, afeta a segurança. E o pior de tudo, e é aqui que eu queria me fixar, a gente tem um índice de confiança interpessoal muito baixo. E o que isso quer dizer? Na verdade, a confiança é a ponte invisível que leva de um equilíbrio de Nash negativo a uma aproximação assintótica de um ótimo de Pareto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que numa situação que está todo mundo na pior junto, mas se alguém tentar mudar, vai ficar pior ainda para essa pessoa, ela precisa confiar que outros vão fazer esse mesmo movimento. E a confiança, se a gente não trabalhar nisso, não adianta trabalhar em dar comida ali naquele ponto, trabalhar em resolver um probleminha aqui, outro ali, não é assim. A gente precisa trabalhar aqui. Então, eu queria voltar na questão dos códigos, para tentar falar para vocês como a gente precisa de uma abordagem mais sistêmica. Nós somos seres gregários, o que significa dizer que a gente vive em grupo. A gente evoluiu para viver em grupo. Uma sociedade que tivesse só indivíduos maximizadores, incapazes de se coordenar em torno de objetivos de um grupo, não teria sobrevivido. A gente vive ao mesmo tempo como indivíduos e como parte de diversos grupos, a nossa família, a nossa empresa, o nosso país. E está aí lastreada a nossa capacidade de cooperação. A gente vive em competição. A gente está sempre cooperando e competindo. Dois caras nesse barco podem estar disputando a liderança. Mas quando eles vão competir com outro barco, eles precisam confiar que os dois vão dar o gás para ganhar essa corrida. É por isso que a gente é capaz de entrar na mesma frequência que os nossos amigos. Recentemente, uma inteligência artificial foi capaz de mostrar que os cérebros, quais eram os amigos expostos a uma mesma sequência de imagens, pelas ondas cerebrais. Porque a gente passa a entrar numa mesma frequência com nossos amigos. E é por isso que a gente precisa de narrativas míticas. O que são os mitos? Eu gosto de pensar nos mitos como linguagem de programação das sociedades.
Um mito permite que a gente se coordene em torno de um objeto. Os mitos mexem com as mentes e corações, enquanto a música mexe com os corpos. E a união entre mito e música no ritual faz os corpos se movimentarem e esse sentido ele vai para a vida. Acontece que as narrativas míticas e os códigos utilizados, eles competem entre si. Em diferentes tempos, a gente teve diferentes linguagens de programação. Desde o mito propriamente dito, a gente foi mudando esse código de programação para a linguagem religiosa, a linguagem jurídica, a linguagem bélica. Todas essas linguagens serviram para, de alguma forma, coordenar os movimentos sociais em algum momento no tempo. Mas os mitos, eles também brigam entre si. Os códigos culturais brigam entre si. E como um código cultural sobrevive? Um código cultural sobrevive, a ideia, vou voltar um pouco, a ideia é que a gente evoluiu para absorver linguagens abstratas e poder se coordenar. Mas também uma linguagem que não fosse facilmente apreensível e não fosse facilmente espalhável, morria no tempo. Os códigos estão disputando o tempo todo. Então a sua capacidade memética, ou seja, a sua capacidade de transmissão, é uma coisa que faz um código viver no tempo. A sobrevivência e o sucesso dos hospedeiros, nós, também. Um tipo de código cultural que não leve ao sucesso, ele tende a morrer no tempo. E quais são essas métricas de sucesso? Em primeiro lugar, a capacidade de produzir consenso, coordenação, coesão em determinado grupo. E essa é a função política da linguagem. Em segundo lugar, a capacidade de descrever e controlar o mundo dos objetos naturais. E essa é a função científica da linguagem. Modernamente, a linguagem se separou nessas duas instâncias. Hoje, na sociedade moderna, a gente pode dizer que a ciência, por um lado, e a economia, por outro, a ciência coordenando os objetos e a economia como código-fonte para a coordenação dos coletivos humanos, talvez sejam considerados aqueles códigos que têm mais legitimidade para pensar no futuro. Mas estão surgindo outros códigos. Esse código aqui está devorando o mundo, o código binário. E o avanço exponencial da capacidade computacional faz que o software devore tudo. É um código que serve para comunicar, para coordenação de máquinas, que servem entre inter-relação tanto com objetos quanto com outras pessoas. Esse outro códigozinho aqui, o código do DNA, parece muito complexo sob esse ponto de vista, mas são 4 letrinhas também. E aquele código, ele pode hackear esse código. Então a gente passa a um momento em que a linguagem abstrata passa a hackear os objetos concretos e reais, a vida. Óbvio que a gente sempre fez isso, essa é uma melancia do século XVII, pintada. Você vê cheia de caroço, não parece algo muito agradável. Essa é uma melancia de hoje em dia. Esse, à esquerda, é um milho original, era duro, pequenininho, dificílimo de comer. E esse é um milho atual, à direita. A gente veio culturalmente selecionando esse mito, esse milho. E esse é o crânio de um lobo da Eurásia, e esse é o meu cachorro fubá. Por favor. O fato é que, se a natureza era algo que mudava muito devagar, e a cultura era algo que mudava mais rápido, a governança mais rápido, a infraestrutura mais rápido ainda, o comércio mais rápido ainda e a moda mais rápido ainda, os códigos culturais evoluíram em tal velocidade, tendo como critério a sua capacidade de manipular o mundo natural, que hoje essas velocidades não são mais verdadeiras. A gente pode mudar a natureza com um código super abstrato. E a gente vive um mundo em que a linguagem que evolui mais rápido é a dos algoritmos. A gente tem algoritmos levando você do trabalho para casa, no Waze, escolhendo quem você vai date no Tinder. Os algoritmos estão evoluindo pela capacidade de atrair a sua atenção, atrair o seu dinheiro, e eles evoluem muito rápido. Mas quando a gente pensa na área social, a gente não pensa em utilizar esse tipo de linguagem para resolver os nossos problemas. O mesmo tipo de pergunta que me pediram na Singularity para fazer sobre o meu business, e que eu acho que até vale anotar,
Quais são os processos que devem ser digitalizados para permitir um crescimento exponencial da sua área? Quais tecnologias vêm apresentando um crescimento deceptivo e estão na hora de se tornarem disruptivos? Quais dos seus produtos podem ser desmaterializados, desmonetizados, democratizados? Quais recursos você considera escasso na sua organização e que com tecnologia podem se tornar abundantes? Onde a tecnologia está criando abundância em ambientes definidos pela escassez? Como você pode fazer open source da sua inovação, dos seus recursos pessoais? Essas são perguntas que ninguém se fez na área social, mas é preciso fazer. A gente precisa digitalizar o impacto. A gente quase sempre pensa, essa analogia aqui com o design, esse é um slide do pessoal da Escola de Design Thinking da Ecos, a gente pensa, o design tem essas 4 camadas, né? O design gráfico, o design de produto, o design de serviços e só então o design de sistemas. A mesma coisa para a área social, a gente precisa pensar do ponto de vista dos sistemas. É por isso que eu, recentemente, me juntei a um grupo do mercado financeiro, quem diria, né, da floresta, agora a favela, finalmente o mercado financeiro. Come to the dark side. Mas a gente está elaborando um produto para impacto, que a gente está chamando provisoriamente de bolsa de impacto. E por que é importante uma bolsa de impacto? Porque na área social você não consegue comparar hoje quais investimentos estão dando mais retorno. Você não tem cálculos precisos para a área de impacto. Os que existem, eles são lentos, eles cristalizam o projeto, porque você não pode mudar, você não pode pivotar, você não pode ser lean, como numa startup. A escolha dos lugares onde os projetos hoje vão ser implantados, você vai na favela da Zona Sul do Rio de Janeiro, é cheia de ONG. Nas Casca Grossa mesmo, lá no fundo, não tem. Na Amazônia é igual. Você vai botar no Rio Negro porque não tem mosquito, ou no Acre porque tem ayahuasca. Esses são os critérios, não a necessidade. A gente precisa criar instrumentos para comparar o impacto. E para aquele que quer doar numa ponta, para aquele que quer entregar o serviço na outra ponta, e para aquele que quer trazer uma tecnologia exponencial para aumentar esse impacto na outra. A gente precisa unir esses atores, e é isso que a gente está fazendo. A gente está bem avançado, é um time de superstars. Quem estiver interessado, estão aqui os meus contatos. Mas eu queria dizer que queria que vocês lembrassem desse início, porque essa plataforma ela é um roadmap, mas ela só quer mexer com alguma coisa que já está dentro de vocês. Queria que vocês lembrassem do sonho bom do começo, quando tudo deu certo. É disso que a gente precisa. A gente precisa sonhar junto, mas não adianta sonhar sobre futuros inclusivos se a gente não for inclusivo na hora de sonhar. Então a gente precisa ir lá fora e trazer mais gente para sonhar aqui com a gente. Muito obrigado.